A pandemia agravou uma triste estatística de pessoas em situação de rua. É o que apontam os grupos que trabalham diretamente com o acolhimento dessas pessoas. O desemprego fez com que essa realidade ficasse ainda pior. Na semana passada, o governo federal lançou o programa Moradia Primeiro, que promete oferecer residência temporária para quem vive nas ruas. Para conversar com a gente sobre esse projeto, eu recebo virtualmente a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Boa noite, ministra. Seja bem-vinda à TV Pai Eterno. Obrigada, boa noite. Que alegria estar aqui na TV. Já faz um tempo que eu queria estar com vocês, essa TV amada, querida, e é uma honra estar aqui contigo. E é de fato, nós estamos lançando uma nova proposta para a população em situação de rua no Brasil. Essa população cresceu muito agora nesse período de pandemia e a tendência é esse crescimento ainda nos próximos meses. E a gente precisa dar uma resposta, mas não dar uma resposta tão somente por conta desse movimento, esse acréscimo no período de pandemia. A gente precisa dar uma resposta para a situação no geral. E a gente vem com essa proposta de moradia primeiro, o nome já diz tudo. Primeiro, a moradia, depois a comida, depois os programas sociais. O que tem acontecido no Brasil? A gente tem levado o abrigo, a pessoa dorme numa noite, acorda de manhã, vai para a rua. Nós estamos levando sopão, nós estamos levando comida, a gente está levando agasalhos, mas a pessoa continua na rua. Então, a gente vem invertendo a lógica. É uma forma nova de ver a política para moradores e pessoas em situação de rua, que já acontece em alguns países, que está dando certo, e nós estamos trazendo para o Brasil essa proposta. Vai quebrar muitos paradigmas, muitos tabus, mas nós estamos com muita coragem de fazer essa experiência no Brasil. Interessante. Então, a prioridade dessa ação do governo é a moradia, porque nós já sabemos que diversas igrejas, diversas ONGs realizam um trabalho de assistência a essas pessoas e, claro, muitas vezes não conseguem atender plenamente porque a população vem crescendo muito. Esse projeto do governo federal, Moradia Primeiro, considera parceria com essas igrejas, com essas ONGs que já estão atuando? Só vai ter sucesso se as instituições continuarem nos ajudando. Mas veja só, nós acabamos de ver uma imagem aqui que vocês projetaram de uma família que está com uma criança na rua. Veja só, essa criança precisa de uma creche, mas para matricular numa creche, ela tem que ter um endereço, tem que ter uma base onde ela mora, porque como eles mudam muito de lugar na rua, então essa criança vai continuar na rua por muito tempo. Ou então vão tirar essa criança da família e vão colocá-la num abrigo. Mas se essa família tiver um endereço, essa família vai conseguir uma creche perto do endereço onde ela está. Se essa família tiver um endereço, eles vão poder ter um currículo para buscar um emprego, dizendo aonde a carta do emprego pode chegar. Se essa família tiver um endereço, eles podem estar no Bolsa Família, porque os filhos vão ter que estudar numa escola perto e o Estado vai ter que dar vaga para essa criança. Então, você observa que a base de tudo é a moradia. Ele tendo a moradia, ele pode ingressar nos outros programas assistenciais do governo, mas sem um endereço, sem uma moradia, ele dificilmente vai ingressar em um outro programa social. Então, o que está acontecendo? A gente vai mudar essa lógica, vai ser um exercício que nós vamos ter que conversar com a sociedade civil, que já acolhe as pessoas em situação de rua, as igrejas. Então, a gente vai dar uma moradia, vocês continuam nos ajudando com alimento, continuam nos ajudando com agasalho, agora com os móveis para casa nova. Agora, tem uma diferença nesse programa social, é por isso que ele quebra alguns paradigmas. A família que entrar no programa, ela vai ter que entrar e sair do programa. Exato. Ele tem uma porta de entrada e uma porta de saída. No momento que essa pessoa, que essa família estiver trabalhando e já recebendo os outros benefícios sociais, ela sai do programa, porque ela vai ter condições de ter o seu aluguel, de se sustentar, ou então já ingressar num outro programa do governo, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Ou o programa Casa Amarela, que nós temos agora no governo Bolsonaro, o programa recebe o nome de Casa Verde e Amarela. Exato. Então, o que acontece?
aí a gente já inclui ela em outro programa. Mas é um programa com porta de entrada e porta de saída. Então, isso que eu queria que a senhora explicasse, porque quando a gente fala a moradia primeiro, a senhora fala que vai colocar o pessoal na casa, o governo não vai dar casa. Não. Por quanto tempo ela vai momento, estar nessa moradia? É como se fosse um aluguel social, tá? Não é um aluguel social, porque aluguel social, às vezes, ele fica muito tempo. O programa é o seguinte, a família que estiver no programa vai ter um acompanhamento da equipe técnica. Ela vai entrar no imóvel que nós vamos bancar o aluguel, provisoriamente. E aí, à medida que essa família entra, essa família está disposta a trabalhar. Nós vamos ajudá-la no emprego, buscar o emprego, ou então capacitar essa família para o empreendedorismo. Quando a gente observar que essa família já pode progredir, sair desse aluguel que a gente está pagando, e ela ir para uma residência dela, em que ela consegue pagar o aluguel, ou que a gente inclua ela num programa habitacional que tem que pagar aquele pouquinho por mês, aí a gente transfere a pessoa do nosso programa para um outro programa social, ou para a sua própria casa, ou para um outro aluguel, ela já bancando. A ideia é o seguinte, dar um porto seguro para essa família ter condições de sair dessa situação. Exatamente. E ela não ficar, só vai entrar no programa a família que aceitar as regras do programa, que ela entra, vai ter acompanhamento e o objetivo é sair da situação de rua. Agora, então, ministra, a senhora mostrou que é muito importante ter o endereço, isso tem todo um valor para que a pessoa possa ter acesso aos programas sociais e também ao emprego. Junto com esse programa, tem alguma outra iniciativa para ajudar essas pessoas na qualificação, com esses 19 milhões de desempregados que temos no Brasil e pessoas passando fome? E vou dizer para você, às vezes não é nem a qualificação para ingressar no mercado de trabalho, é uma qualificação para o próprio empreendedorismo. Essa pessoa, tem muitas pessoas em situação de rua que fazem seus bicos, que catam papelão, que catam papel, que já estão ali fazendo alguns negócios, tá? Pequenininho para comer. Por que a gente não pega essa pessoa que já é um empreendedor e a gente não capacita ele para o empreendedorismo? Não precisa ser um emprego formal. De repente, é um excelente carpinteiro que está na rua catando papel. Por que a gente não capacita ele ainda na carpintaria e não ajuda ele a ter o seu próprio negócio? A sua própria iniciativa. Então, o que a gente vê, cada família vai ser analisada de acordo com a sua realidade, o seu potencial de sair da situação de rua. Eu preciso dizer que nem todo mundo que está na rua quer ficar na rua. Nós temos algumas pessoas que querem ficar na rua, mas uma família como essa que a gente viu aqui, que tem uma criança, no momento que eu dou uma moradia, essa criança pode ter acesso a uma creche, para que não fique aí na rua e os pais tenham tempo de sair em busca de um emprego. É muito difícil uma mãe que está na rua com 3 crianças sair batendo de porta em porta atrás de um emprego. É verdade. Então, a moradia, primeiro, é uma oportunidade de mudar a situação das famílias. Então, é um programa inovador. Claro, sem a participação da sociedade civil, a gente não vai conseguir, mas a gente está vindo aí para mudar a política como um todo. Exatamente. Ministra, eu queria trazer agora um dado, queria um comentário da senhora, porque dados divulgados hoje pelo Atlas da Violência mostram que as mulheres negras são as maiores vítimas de violência no Brasil. Em 11 anos, o homicídio dessa população aumentou 2%, enquanto o assassinato de mulheres negras não caiu, 27% no mesmo período. Então, esse relatório que foi divulgado hoje aponta ainda que, em 2019, 33% do total de mortes violentas de mulheres registradas ocorreram dentro de casa. E na pandemia, essa situação piorou. Ministra Damares, quais as ações do Ministério em vista aí do combate à violência doméstica que tem crescido tanto? Olha, a violência contra a mulher, ela se manifesta de diversas formas. Nós temos aqui a violência doméstica, mas nós temos a violência psicológica, a violência política, a violência patrimonial. Nós temos diversas violências contra a mulher, a violência sexual, várias violências contra a mulher. E a gente precisa reconhecer que nesse período de pandemia houve um acréscimo muito grande na violência doméstica. Por quê?
ficou confinado, ficou isolado dentro de casa, o agressor e a vítima. E o nosso ministério, preocupado com este momento de isolamento, porque o nosso país entrou em isolamento depois de alguns países da Europa, e a gente viu o que estava acontecendo lá, que a violência doméstica aumentou, nós nos preparamos especialmente para ouvir o pedido de socorro desta mulher. Nós ampliamos, o nosso ministério trabalhou largamente para ampliar os canais de recebimento de denúncia. Por exemplo, nós tínhamos o 180. Nós imaginamos como é que essa mulher dentro de casa com o agressor vai ligar, ele vai ouvir ela falando. Então, a gente trouxe o 180 em forma de WhatsApp, em forma de aplicativo, em forma de e-mail. Nós também ampliamos que a denúncia pode ser feita com envio imediato da imagem, por meio do WhatsApp, por exemplo. E a imagem chegando, o vídeo, a cena, o áudio, a gente pode antecipar uma prova para uma medida protetiva. Então, nós nos preparamos, a Rede de Proteção da Mulher se preparou muito para o recebimento da denúncia. Aí você fala, mas aquela mulher que não tem coragem? Nós trabalhamos muito nesse período, o chamamento da sociedade, para que a sociedade denunciasse. Qualquer pessoa pode denunciar violência contra a mulher, não é só a vítima, o vizinho, um parente, alguém que está passando na rua. Então, nós trabalhamos também para ampliar o recebimento dessas denúncias. Então, o Ministério ofereceu esse período todo o atendimento à mulher e, assim, não faltou abrigamento, os abrigos estavam prontos para recebê-las, nós temos, a rede de proteção funciona, então nós trabalhamos em muitas iniciativas nesse período e tivemos, inclusive, que fazer uma operação policial. Porque muitas vezes a garantia da vida da mulher não é campanha, não é só a denúncia, é a repressão. Fizemos agora em março uma ação policial, uma operação policial chamada Resguardo, que apenas em uma operação 10 mil agressores de mulheres foram presos. E neste momento nós estamos vivendo uma outra operação, está acontecendo no Brasil, a Operação Maria da Penha. Então, nós estamos trabalhando também na repressão, na busca ativa, no acolhimento das mulheres, fazendo a busca ativa daquelas que estão sendo vítimas de violência no Brasil. Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, muito obrigado pela presença, muitos assuntos e esperamos outra oportunidade para conhecer mais os projetos do Ministério. Muito obrigado e boa noite. Quero voltar. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe todos vocês.